E aí, bom demais, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Arlindo Armando, seja muito bem-vindo novamente. Já começa se inscrevendo, dando seu like aqui nesse vídeo, porque essa aqui vai ser a aula, o melhor treinamento sobre coprodução gratuito que você vai ter aqui no YouTube. Eu tô te garantindo isso, tá? Eu vou te passar os 6 pilares que me fizeram construir um negócio de múltiplos 6 dígitos com coprodução aqui na internet. Primeiro, quem sou eu para te ensinar isso? Me chamo Arlindo. Tô há 12 anos no digital, desde 2014, final de 2014, começo de 2015, trabalho como coprodutor, então já faz aí 5, 6, 9 anos, 9, quase 10 anos como coprodutor. Antes disso eu trabalhava com blogs e como afiliado, então tenho uma vasta experiência com coprodutor esse tempo todo, já lidei com todo tipo de projeto que você puder imaginar e já faturei mais de 40 milhões de reais nesse mercado. Então estou aqui para te passar o creme de la creme, sabe? O que realmente faz a diferença para você montar o seu negócio de coprodução de forma sólida, tá certo? Então, olha aqui, eu vou até compartilhar a tela. No meu iPad aqui são 6 frameworks, 6 pilares que eu preparei para você, dá uma olhada. Eu vou apagando aqui, tem um monte de coisa para compartilhar com você aqui, vai ser muito massa. E primeiro, né, o que é um coprodutor? Imagina que existe um expert. O expert é a pessoa que tem um conhecimento específico. Então, por exemplo, cara, eu sou expert em, sei lá, produzir teclados. Tá? Então, eu tenho aqui meu teclado. Eu sou expert em produzir teclado. E eu quero ensinar outras pessoas a produzirem teclado também. E a ganharem dinheiro produzindo teclado. Só que eu não sei trabalhar com internet, não sei vender, não sei produzir conteúdo direito, eu preciso de auxílio, não sei fazer a parte da venda. Né? Até sei produzir conteúdo, mas não sei vender, não entendo de lançamento, perpétuo, essas coisas todas. E aí chega o coprodutor e fala para mim, fala, Arlindo, vamos fazer uma parceria? Você produz conteúdo, entrega o produto e eu faço a parte de marketing e vendas do seu projeto. A gente cuida, eu faço lançamento, copy, tráfego, etc. E você se preocupa somente em ser expert, em produzir conteúdo, em gravar curso, em gravar anúncio e fazer o lançamento, gravar o lançamento. Combinado? Combinado. Eu dou um percentual para o coprodutor, eu fico com outro percentual e a vida segue dessa maneira. Então, o coprodutor é essa pessoa que é responsável pela parte de marketing e vendas de um projeto digital, com um expert, tá certo? Esse é um termo, coprodutor é um termo criado no nosso mercado. Ele não existia esse termo antes de chegar a Hotmart, criar essa plataforma e teria que ter um nome para essa pessoa. Um nome que é esse cara, que ele não é o expert, mas ele também ele cuida da venda, mas ele não aparece, sabe? Então, esse é o cara que a gente chama de coprodutor aqui no nosso mercado. E é isso que eu vou te ensinar a fazer. A ser esse cara, mas mais do que ser esse cara, eu vou te ensinar a montar um negócio em torno disso. Um negócio dentro desse modelo de negócios da coprodução. Fechado? Então, reitero, dá seu like, se inscreve no canal, que esse conteúdo aqui poderia ser facilmente vendido por alguns milhares de reais e você vai comprovar isso agora, tá certo? Vamos lá, começando aqui com o primeiro pilar. Primeiro pilar, mentalidade de crescimento. Arlind, lá vem com essa buchitagem de coach, não sei. Calma, que não tem nada a ver com o padrão que você está acostumado a ouvir sobre mentalidade. Óbvio que tem a ver com mentalidade, a mentalidade de qualquer lugar. Só que aqui tem a ver com a mentalidade de crescimento alinhado para esse modelo de negócio. Como que eu tenho a minha mentalidade para esse modelo de negócio e você pode copiar e modelar isso aí para você também, tá certo? Primeiro ponto aqui quando eu falo de mentalidade de crescimento é crescimento de experts. O que isso significa? Tem muita gente que fala, Arlindo, eu quero focar em um expert só. Quero ter uma pessoa só e é muito mais simples. Tomar uma água aqui. É muito mais simples, quero crescer aquela pessoa e tal. E como eu te falei, eu tenho quase 10 anos de coprodução. E a verdade é a seguinte, para você achar um expert que você vai se tornar sócio no futuro, que, cara, as coisas vão dar super certo, é muito difícil. É bem desafiador. Por quê? Porque são pessoas. São pessoas. E quando você fala de produção de conteúdo, de produto, você vai para um lugar mais profundo na pessoa. Tem a ver com a identidade dela. Talvez você não entenda isso que eu estou te falando, mas quando a pessoa vai produzir conteúdo, ter produto, se trata em como ela vai ser vista pela sociedade, em como ela vai ser vista pelas pessoas. E nem sempre essa pessoa tem essa clareza de como ela quer ser vista. Então, tem altos e baixos, às vezes a pessoa quer mudar do nada, ou ela
simplesmente quer parar de vender. Eu já tive expert que gerava 200 mil por mês sem fazer quase nada, literalmente sem fazer quase nada, e ela quis parar de vender. Nossa teoria é que ela estava andando com algumas pessoas que falavam para ela que vender curso na internet não posicionava bem. Enfim, o fato é, do nada, uma expert foda, que vendia muito, falou que não queria mais. Então, qual que é o meu conselho aqui para você? Um conselho de quem já fez e já viveu muitas coisas na coprodução. Você tem que ter aí pelo menos uns 2 experts estrelas, que são aqueles experts muito bons que pagam suas contas, e pelo menos mais um ou dois sempre testando ali novos potenciais. Esse é o mínimo necessário. Se você der conta de crescer mais que isso, perfeito, tá? Mas esse é o mínimo que eu recomendo para você ter. Precisa ter os 4 semana que vem? Claro que não. Pega um, depois pega outro, se organiza, pega outro e assim por diante. É um processo, não vai amanhã você vai ter 4 experts e está ferrado para você entregar isso tudo, para, enfim, conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. E aqui um ponto importante é que pensa que cada expert é como se fosse um caixa eletrônico para o seu negócio. Você vai lá e saca dinheiro dele, tá? De uma forma, né, tô falando aqui de uma forma exagerada, mas é basicamente isso. E ele vai estar muito feliz de você ir lá e sacar dinheiro dele, porque ele vai estar ganhando dinheiro também, tá? Então, você vai lá e saca dinheiro dele. O que acontece se você tiver 3 caixas eletrônicos ou 4 caixas eletrônicos? Você deixa de sobreviver em cada caixa e você passa a ter um banco. E é isso que eu quero que você construa, um banco de coprodução, né? Enfim, acho que você entendeu a analogia. Segundo ponto aqui, que eu falo de mentalidade de crescimento, tem a ver com crescimento em profundidade. O que significa profundidade nesse contexto aqui? Uma vez que você pegou um expert, você fez a validação, cara, deu certo, você sentiu que, pô, vendeu relativamente bem para o primeiro lançamento, para a primeira campanha de vendas, foi legal a interação entre vocês, vocês conseguiram se conectar e, pô, o projeto é bom, a audiência é engajada, deu certo. O que você vai fazer? Você vai começar a ganhar profundidade com esse expert. Porque se você não fizer isso, ele vai te trocar. É natural, a pessoa quer crescer. Vai dar certo, a pessoa vai começar a te cobrar para crescer. Então você precisa ter essa mentalidade de crescimento em cada projeto. Então, cara, deu certo? Quais produtos você pode criar novos? Quais outras campanhas de venda você pode fazer? Enfim, onde que você pode profissionalizar o projeto? Sabe? Se você começar a pensar somente em produtos, em novas campanhas, nessa fase inicial já vai ser super suficiente para você conseguir crescer e você suprir essa necessidade de crescimento que o expert geralmente tem. Começou a dar certo, fez um lançamento, investiu 3 mil, voltou 15. Cara, sugere investir 10 no próximo, investir 7 no próximo, um novo produto, faz uma pesquisa, faz o trabalho bem feito, faz uma pesquisa com a audiência, entende quais novos produtos você pode testar, você pode criar, vende o futuro daquele projeto para o seu expert. Então isso é bem importante e as pessoas, os experts, né, eles vão valorizar bastante isso aqui. Por outro lado, você também vai precisar de crescimento de time. Então, para poder dar conta de 4 experts, por exemplo, você vai precisar de um bom time, tá? De umas 5 pessoas, talvez, 6 pessoas, talvez mais, talvez menos, depende do tamanho dos experts que você tem. Né? Às vezes, um expert só, você vai precisar ter 30 pessoas, dependendo do tamanho que esse expert esteja no futuro. Mas o ponto é, você vai precisar de time. Você vai precisar de time, porque senão você vai ficar preso no operacional pro resto da vida. Isso tem a ver com o próximo ponto aqui, que é a gestão. Então, quando você pensa em time, você pensa em gestão. As duas coisas estão ligadas diretamente. E aí você precisa se formar um melhor gestor. Isso é um processo, talvez seja a parte mais difícil e mais desafiadora de ter um negócio, tá? Enfim, pode ter pessoas que são gestores naturais? Pode. Eu nunca vi alguém que é natural. Eu vi alguém que se construiu. Eu sou essa pessoa que todo dia eu estou me construindo um gestor melhor. Estou longe de ser um gestor ideal, longe, bem longe. Mas todo dia eu estou melhorando e eu tenho feito o meu papel como gestor aqui dentro da agência. E hoje, vou dar um exemplo. Eu tive meu filho recentemente. Meu filho agora está com 3 meses, vai fazer 3 meses. Cara, eu gasto boa parte do meu dia tendo que ajudar eu dou banho nele todo dia. Eu faço ele dormir pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia. Eu tenho feito, às vezes eu faço, ajudo minha esposa com algumas coisas da casa, ajudo, enfim, eu que faço, né, na verdade, algumas coisas da casa, porque às vezes ela tá com
com o Benjamin, aí eu vou lá que faço. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu tenho tempo para fazer outras coisas, por quê? Porque eu tenho um time rodando. Eu tenho um time eficiente fazendo as coisas. Então, eu continuo faturando múltiplos 6 dígitos com o meu time executando. Porque eu tenho time e eu tenho gestão. Se você tiver time e não tiver uma boa gestão, é tipo você acelerar uma Ferrari e bater no poste. Aí lascou. Então, o time é a Ferrari, você acelerar e conseguir dirigir a Ferrari é a gestão. É tipo isso. Tá? Então, você precisa dessas duas coisas. E por último, aqui, quando eu falo de mentalidade de crescimento, tem a ver também com visão de longo prazo. Então, lembra que eu te falei de vender a visão de longo prazo em cada projeto? Você tem que ter a visão de longo prazo em cada projeto e você tem que ter a visão de longo prazo no seu negócio de coprodução, na sua agência, para que caminho você quer ir, sabe? Em qual direção você quer ir. E essa visão, ela é natural, ela mudar ao longo do tempo. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu queria ter uma agência de coprodução com centenas de experts em inglês, português e espanhol. Hoje, crescendo mais e, enfim, eu já não quero mais. Eu quero ter um pouco menos de experts, talvez nessa linha aí de 4, 5 experts, só que experts mais robustos e com mais profundidade. Qual que é o certo? Nenhum dos dois. Eu só entendi que para mim, baseado no modelo de negócio que eu estou construindo, esse caminho faz mais sentido. Mas eu tinha essa visão. E até aqui eu cheguei com essa visão. Eu falei, cara, eu quero ter centenas de experts em vários nichos: inglês, espanhol, português. Hoje a gente tem experts em inglês e tem experts em português. A gente já tentou experts em espanhol 3 vezes, nenhum deu certo por N motivos. Enfim, o povo latino-americano é meio complexo de... Tem uma mentalidade um pouco diferente da nossa, então... Enfim, pelo menos eu não consegui encontrar esse meio do caminho para conseguir fazer dar certo com um latino. Mas a gente chegou a tentar algumas vezes e eu mudei essa visão. Então agora, daqui para frente, eu vou começar a construir baseado nessa outra visão. De ter um volume de experts menores. Tô falando nível Brasil, tem uns 4 ou 5 aqui. E só que mais profundos, com mais ramificações, com mais negócios, tá? Então, tem que ter essa visão de longo prazo. O ponto é esse, no final das contas. Tá certo? Esse aqui é o primeiro pilar. Deixa eu até colocar um aqui. Esse aqui é o primeiro pilar. Agora, vamos para o segundo pilar, que é o expert de 7 dígitos. Quando eu falo de expert de 7 dígitos, eu me refiro ao potencial. O potencial dele fazer 7 dígitos. E não a que ele faça 7 dígitos logo de cara. Então, você vai fechar com expert, você tem que conseguir vislumbrar ali, talvez daqui a um ano, talvez um segundo ano, você fazer 7 dígitos de faturamento com aquele expert. Não para você, falo de faturamento no projeto como um todo. Ele tem que ser um expert com potencial de faturamento de 7 dígitos. E aí tem alguns elementos que eu analiso quando eu vou fechar com um expert. E aí você pode também modelar e levar em consideração quando você for trabalhar por aí. Primeiro ponto, audiência. Eu, Arlindo, na fase que a gente está, eu não trabalho com expert que não tem audiência. Quanto de audiência? Sei lá, 20 mil seguidores no Instagram. Que veio e são bem engajados por conta do conteúdo específico que aquela pessoa quer vender. Por que eu falo isso? Porque já teve expert que chegou para mim e falou assim: Arlindo, eu tenho 110 mil seguidores, mas eu cresci falando de maquiagem, agora eu quero falar de milhas. É isso que eu quero lançar com você. Cara, não vai funcionar. Porque o engajamento pode ser até bom, mas de maquiagem, não de milhas. Entende? Então, essa audiência tem que ter sido construída por conta do conteúdo que ela produz no nicho específico. E aí a palavra conteúdo já é o próximo pilar aqui, que é, essa pessoa já precisa estar produzindo conteúdo há pelo menos 6 meses. Por que 6 meses? 6 meses é um bom ponto de corte para as pessoas desistirem das coisas. Se você está há 6 meses produzindo conteúdo consistentemente, as chances são que você vai continuar produzindo conteúdo consistentemente. Você já entendeu o trabalho que dá produzir conteúdo, você já entendeu que não é renda passiva, que você vai colocar um vídeo lá e o dinheiro vai chegar. Esse expert já tem essa noção. Então eu sempre levo em consideração essa questão da pessoa estar produzindo conteúdo há pelo menos 6 meses. Outro ponto que eu levo em consideração aqui na hora de fechar com o expert: posicionamento. O que é o posicionamento? O posicionamento tem a ver com as verdades absolutas desse expert. Todo expert tem que ter verdade absoluta. Ah, Arlindo, mas a gente sabe que não existe verdade absoluta. Mas tem que ter, tem que existir. Esse é o ponto, tem que existir. Você tem que defender uma coisa específica.
E até o fim. Vou dar um exemplo. Você pega a galera de high ticket do mercado, que ensina high ticket. Eles vão te falar que o único caminho é high ticket. Que o caminho mais lucrativo, mais fácil, que todo mundo deveria começar e todo mundo deveria terminar é high ticket. Aí você pega o cara de low ticket. Cara, o melhor caminho pra você começar é low ticket. Aí você pega eu defendo que coprodução é o melhor modelo digital para você vender pela internet. E eu realmente acredito nisso. Eu acredito nisso. Quer dizer que é único? Não. Mas pra mim é único. E eu tô te falando que é único. Tem gente ganhando dinheiro de outras formas. Mas eu tô te falando que é o melhor que tem. É o caminho mais seguro, mais rápido pra você ganhar dinheiro. É a coprodução. Essa é a minha verdade absoluta. E o seu expert precisa ter as verdades absolutas dele. Isso significa posicionamento. É tipo, o expert ele não pode ser o nutricionista peito de peru com torradinha. Não, pega uma torradinha light, um peito de peru. Cara, isso a gente aprende na escola. É aquele, sabe? Tem que ter posicionamento. Ou você tem que ser low carb, ou você tem que ser. Tá na moda agora dieta carnívora. Ou então não, você bate nisso tudo, mas você tem que se posicionar. Você tem que ter um posicionamento. Você não, né? O expert tem que ter um posicionamento, tá certo? Outra coisa que esse expert precisa ter, um método. Ele precisa ter um método, ele precisa ter um produto, um método barra produto. Ele pode ter entregue, às vezes, esse produto presencialmente, mas já entregou uma vez, ou não, ou já ter esse método online, enfim. O ponto é, ele precisa ter esse método, porque senão é um trabalho a mais que eu vou ter de ajudar essa pessoa a pensar no produto, a pensar na experiência que ela tem no nicho dela, naquela área, e ajudar a montar esse produto. Às vezes eu até consigo fazer isso, dependendo do nicho. Mas eu evito, porque é um trabalho a mais e tem um monte de expert que já tem método, já tem produto, já sabe o que ensinar, esperando você fechar com ele, basicamente. Tá? Outro ponto importante: clientes. Esse expert já precisa ter vendido esse produto para alguns clientes. Sei lá, 10 clientes que seja. Por quê? Porque isso valida a oferta, valida que tem gente que vai pagar por aquilo. Isso é fundamental. Lembra o seguinte, ó, você pegar um expert para lançar, que tem todos esses elementos que eu estou te falando, e pegar um expert que não tem, dá o mesmo trabalho. A diferença é que aqui o resultado é 10 vezes mais rápido, porque essa pessoa já está em movimento. Entende? E se você se valorizar, você vai pegar uma pessoa que já está em movimento. Não uma pessoa que ouviu alguém falar e fala, nossa, eu fiquei com vontade, fulano fez 10 milhões, eu acho que eu consigo fazer também, mas nem sabe o trabalho que dá para construir aquilo. Não entende que é um negócio, que é uma parada que vai precisar de gente, vai precisar de robustez, sabe? Vai precisar investir dinheiro. Então, toma bastante cuidado com isso na hora de você pegar um expert do zero, se você optar por isso. Beleza? Outro ponto fundamental. Essa pessoa tem que ter visão de longo prazo. E isso aqui é um desafio, né? Como é que você vai saber se a pessoa está pensando em longo prazo ou não? O que você vai se treinando ao longo do tempo é você pegar nas entrelinhas. O que você vai fazer a reunião com a pessoa, cara, você consegue pegar ali nas entrelinhas do jeito que a pessoa fala, se ela está pensando em longo prazo ou não, se ela quer fazer dinheiro rápido ou não, se ela vai dar problema para você ou não. Você consegue pegar ali nas entrelinhas. Entendeu? No começo menos, obviamente, você vai ter menos experiência com essas reuniões e com essas experiências com essas pessoas, mas com o passar do tempo você vai cada vez mais desenvolvendo a sua capacidade de identificar padrões comportamentais nessas pessoas, nos experts. E aí você já vai ter, opa, esse aqui é um ponto de atenção, aquele outro ponto de atenção, sabe? Você vai conseguindo ter esse jogo de cintura, beleza? Então são esses 6 pontos aqui que eu olho para encontrar experts de 7 dígitos. Se o expert gabarita isso aqui, ele com certeza absoluta tem potencial de ser 7 dígitos. Não é garantido, nada é garantido. Mas eu tenho expert que a gente pegou praticamente do zero. Enfim, novamente não recomendo, esse aí foi uma exceção. Por alguns motivos específicos, que não vem ao caso, a gente aceitou trabalhar com esse expert e a gente fez 2 milhões no primeiro ano com esse expert. Só que, óbvio, ele era uma autoridade no offline. Ele tinha uma outra uma história dentro daquele mercado que ele trabalha, tá? Mas não é regra. Não. Eu sempre recomendo que você gabarite esses 6 pontos aqui. Esse é o ideal, tá certo? Próximo pilar, ofertas de 7 dígitos. Então aqui a gente viu mentalidade de crescimento e viu expert de 7 dígitos. Agora vamos ver
Oferta de 7 dígitos. Primeiro, entenda o seguinte. Toda oferta, todo produto, ele tem que ser criado com base em um problema, um ou mais problemas, tá? Vou deixar no singular mesmo. Um problema. E ele vai direcionar a pessoa, o cliente, para transformação. Então, toda oferta que você tiver, todo produto que você tiver, vai resolver um problema. Quando você resolve esse problema, essa pessoa chega num estado desejado. Por exemplo, emagreça 5 quilos em 15 dias. Esse é um problema, a pessoa está gorda, e é uma promessa, é uma promessa de transformação. Emagreça 5 quilos em 7 dias, em 15 dias. Sei lá, conquiste o namorado dos seus sonhos. Reconquiste o seu ex. São transformações. Você tem um problema que a pessoa tem e você gera uma transformação. Toda oferta vai com base nisso. E aí, quando eu vou criar uma oferta, ou meus estrategistas vão criar uma oferta, os pilares são sempre os mesmos. O que uma oferta precisa ter? São 5 coisas que compõem uma oferta. Tá? Muita gente acha que o produto é oferta. E não, o produto não é oferta. O primeiro ponto que compõe uma oferta é a promessa. Então a promessa é tipo isso que eu te falei. Emagreça 5 quilos em 15 dias. Reconquiste o seu ex, ativando a feminilidade que você deixou de lado. Sei lá, tô pegando exemplos aqui, tem que fazer isso melhor, né? Mas você precisa de uma promessa. É uma promessa de transformação. Então, uma promessa de transformação. Segundo, aí sim, você vai ter o produto. O produto é um item dos 5. Produto. Qual que é o método? Qual que é o caminho? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Cada um vira um módulo, por exemplo. Se o método tiver 5 etapas. Entende? Separa o passo a passo e cria um módulo para cada passo. E dentro desse módulo, as aulas para a pessoa poder realizar aqueles passos. E aí você tem o produto. Terceiro item que compõe a sua oferta são os bônus. Os bônus, eles são fundamentais para ancoragem de valor. Pensa o seguinte. Imagina que eu tivesse uma Ferrari 0 km. Cara, você sabe que ele tá... Você sabe, você fez você levou no mecânico, tá tudo assim, perfeito. Ela vale $1 milhão. E eu vou e te ofereço por $5.000. Dá, sei lá, dá 25, quase 30 mil reais. Tá? No valor de hoje. 30 mil reais por uma Ferrari que vale quase 6 milhões de reais. Você daria um jeito de arrumar esse dinheiro se você não tivesse. Por quê? Porque o valor que você está enxergando é muito maior do que o valor que você vai pagar. Você sabe que você vai pagar 30 e daqui a pouco você consegue vender por 2 milhões de reais que seja. Ao invés dos 6. Então você sabe que é dinheiro rápido, que vale a pena. É mais ou menos essa sensação que você tem que causar na pessoa que está do outro lado quando ela recebe a informação da sua oferta. A pessoa tem que sentir que está comprando uma oferta de $1 milhão por $5.000. Entende? Como que você faz isso? Uma boa promessa, um bom produto e principalmente os bônus. Cada bônus que você criar, ele vai ser precificado. Então vai ter um bônus X que vai custar R$500, o bônus Y que vai custar 1.000, o bônus Z que vai custar 1.500. E na hora de fazer a venda, de falar o preço, você vai fazer a ancoragem, que é o próximo item. Ancoragem. O que é ancoragem? Vamos supor que você está vendendo um produto de tricô. Vou pegar um exemplo aqui do nicho que a gente trabalha. Então você tem um produto de tricô. Você tem aqui o produto principal. Tá? Produto principal. Vamos supor que na hora da ancoragem, da precificação, eu vou falar assim, quando eu pensei nesse produto, o ticket que a gente decidiu vender foi R$2.000. Mas tem os bônus que eu te falei, né? Então tem o bônus 1, temos o bônus 2, temos o bônus 3, só 3 bônus, tá bom. Bônus 1, quando vendido separadamente eu vendo por 500, o segundo 500 também, e o terceiro 700, tá? Bom, se a gente somar tudo, a gente vai chegar aqui em R$3.700. Esse é o preço que eu poderia te vender o acesso a tudo isso. O que eu estou fazendo aqui na cabeça do cliente? Eu estou ancorando. Porque eu já sei que eu vou vender, na verdade, o produto a R$500. Mas eu estou ancorando, eu estou jogando o preço lá para cima.
E a pessoa já tá pensando, nossa senhora, quanto vai custar? Será que vai ser 3.700 mesmo? Acho que vai ser, puta, se é 3.700, ela vai vender por 2.000, no mínimo 2.000. A pessoa fica fazendo esse exercício mental de ancoragem na cabeça dela. E você fala, ó, você não vai investir isso. Você vai investir somente 12 vezes de, sei lá, R$ 49,90 ou 497 à vista. Nossa, que barato. Por quê? Porque a pessoa achou, ou ela achou que você ia cobrar os 3.700, ou ela achou que você ia cobrar uns 2.000, talvez R$ 1.000. E aí você ofereceu por metade do que ela pensou, ou menos da metade do que ela imaginou que ela ia pagar. Isso é ancoragem. A pessoa, você joga o preço lá em cima, a pessoa ancora esse valor e quando você oferece fica barato, porque a pessoa pensou um valor muito maior. Então, essa é a importante dos bônus e da ancoragem, tá certo? E por último, você precisa da garantia. Garantia. Então, a gente sempre trabalha com a garantia incondicional de 7 dias, que inclusive é lei, né? O consumidor tem esse direito de qualquer maneira. Antigamente, no começo, sei lá, até uns 4 anos atrás, se eu não me engano, de 4 anos para trás, era muito comum garantias estendidas, tipo 30 dias de garantia incondicional, 60 dias de garantia incondicional. A tese era, quanto maior a garantia, maior a taxa de conversão, mesmo que algumas pessoas se aproveitem disso. Essa tese foi morrendo ao longo do tempo, porque o mercado percebeu que uma garantia de 7 dias ou de 30 não muda muito a conversão. Então, hoje, o comum é você oferecer os 7 dias de garantia. E se você quiser pôr uma garantia estendida, a gente chama de garantia condicional. Então tem a garantia incondicional, que é essa de 7 dias. Você vai usar, se não gostar é só pedir o dinheiro de volta. E tem a garantia condicional. A condicional é tipo assim, ó, você vai aplicar. Se você fizer tudo que eu tô te mandando e você não tiver o resultado, eu devolvo o dobro do seu dinheiro. Pô, o método vai funcionar. Ou ela vai aplicar, ou ela não vai aplicar e não vai poder pedir o reembolso. Se ela aplicar, ela vai ter resultado. Se ela não aplicar, ela não vai ter direito a reembolso. Então, é uma garantia bem tranquila de ser aplicada. Tá certo? Obviamente, você tem que confiar no seu método tem que dar resultado de fato. O que eu posso tranquilizar nesse sentido é 99% das pessoas não vão colocar 100% das coisas em prática. E essa garantia é condicionada a aplicar 100% do método. Então, o seu risco é bem baixinho aqui nesse tipo de garantia. Porém, Esses cinco pilares formam uma oferta. Então, você precisa de ofertas de 7 dígitos, que tenham uma boa promessa, que trabalhem um bom problema, né? O produto precisa ser massa, precisa ser um bom método, precisa ter os bônus que geram essa ancoragem, um bom preço baseado nessa ancoragem. Essa ancoragem, qual que é o ideal? De 5 a 10 vezes o preço oficial. Então, se o preço é 500, você vai ancorar de 2.500 a R$ 5.000. Aquela conta, aquela ancoragem que a gente fez agora há pouco. Beleza? Se o preço é 1.000, você vai ancorar de 5.000 a R$ 10.000. E assim por diante. Próximo pilar. Estamos agora no quarto pilar. Estamos no quarto pilar. Deixa eu só apagar essa paradinha aqui. Beleza? Que são as campanhas. Então, uma vez que você tem mentalidade de crescimento, você tem um expert de potencial de 7 dígitos, tem ofertas com potencial de 7 dígitos, você vai para as campanhas. Então, é fazer esse expert com essa oferta virar receita, virar dinheiro no seu bolso e no bolso do expert. Tem uma palavra-chave aqui fundamental que é produtização. O que é produtização? É você pegar um serviço que você entrega, no caso de coprodução, e você transformar isso em produto. Você produtizar, você criar padrões de serviços que você executa, porque daí você consegue escalar com mais facilidade. Imagina aqui, ó, que você tem um restaurante. E nesse restaurante você não tem menu. A pessoa chega lá e fala o que ela quer na hora. Cara, quantas coisas você precisaria ter de estoque? Quantos alimentos, quantas variedades, quantos chefes de cozinha com diferentes habilidades? Porque uma pessoa ia chegar a pedir comida japonesa, o outro ia pedir comida árabe, o outro ia pedir comida brasileira, uma feijoada, o outro ia pedir, sei lá, uma comida tailandesa.
E você ia ter que ter o conhecimento de tudo isso, você ia ter que ter os ingredientes. Seria impossível você escalar e manter um negócio assim. E é isso que muitas vezes o prestador de serviço faz. E nós somos um prestador de serviço, né? No começo, principalmente. Depois de você ter um negócio mais robusto de coprodução, no começo você é um prestador de serviço. E mesmo mais robusto, hoje o que eu faço? Eu presto serviço para os meus experts, só que de uma forma mais organizada. E aí você precisa produtizar. E quando a gente fala de digital, o que é produtizar? É você definir as campanhas específicas que você executa. E não sair daquilo, pelo menos nos primeiros 6 meses a 1 ano. Fazer só aquilo. Vou te dar um exemplo de... Hoje, a gente faz 5 tipos de campanhas aqui. No começo, a gente fazia só 3. A gente faz o webinário, que é uma live. A gente convida os alunos, convida os leads para uma aula, no final faz a venda. Tá? Inclusive, tem um vídeo foda aqui no YouTube, aqui no canal, que eu postei recentemente, onde eu ensino a fazer 6 dígitos em 90 minutos. De 10 mil a 100 mil em 90 minutos, onde eu ensino o passo a passo para fazer um webinário, tá? Novamente, os conteúdos que eu estou postando aqui, todos poderiam ser vendidos muito facilmente, tá? Então, a gente faz o webinário. Esse é um dos tipos de lançamentos que a gente faz. Tem outro tipo de lançamento que é duas ou três lives. Enfim, talvez a caneta esteja falhando a bateria aqui, mas 2 ou 3 lives. Basicamente é o mesmo fluxo do webinário, só que ao invés de fazer uma live só e no final vender, a gente faz 1 ou 2 lives e vende na segunda ou vende na terceira live. Então, para lançamentos que exijam um aumento de nível de consciência da pessoa um pouco mais robusto, um pouco mais profundo, a gente vai para 2 ou 3 lives, tá? Outro lançamento que a gente faz, lançamento meteórico. Esse é basicamente um lançamento por WhatsApp. Então a gente convida as pessoas para um grupo do WhatsApp, onde vai rolar uma oferta especial de um produto. Então não estou prometendo conteúdo. Fala, eu vou vender esse teclado, por exemplo, que eu te mostrei agora há pouco. Ele custa R$1.000, mas vai ter uma oferta especial porque essa semana é meu aniversário. Quer receber a oferta? Entra no grupo do WhatsApp. As pessoas entram no grupo do WhatsApp, lá dentro eu faço a oferta, deixo o carrinho aberto por um dia e boa. Tá? Tem um pico de faturamento. A gente chama esse lançamento de meteórico. Tem um lançamento também que a gente chama de lançamento clássico. Esse lançamento clássico, vou até desenhar aqui que fica melhor, mas geralmente tem 3 CPLs, que é conteúdo de pré-lançamento. Podem ser gravados ou ao vivo, mas o ao vivo eu jogo nesses 3 lives aqui. Tá? Nesse caso aqui, quando eu chamo de clássico, eu estou falando do gravado. Então, 3 CPLs gravados e no final abre o carrinho com vídeo de vendas. Então, por exemplo, coloco aqui segunda-feira eu libero esse, quarta-feira eu libero esse, quinta-feira eu libero esse. Aí na segunda-feira da outra semana eu abro o carrinho. E aí fica com o carrinho aberto aqui um período. Esse aqui eu chamo de lançamento clássico, né? Na verdade ele é chamado assim como lançamento clássico. Então hoje a gente já faz, enfim, a gente já tem essa experiência aqui de estar fazendo alguns lançamentos clássicos também. E uma das experts gringas nossas, aqui no Brasil a gente não faz, mas experts gringas a gente tem funil high ticket, que é de call, né? Então a gente marca, a gente gera lead para uma call e nessa call o closer faz a venda. Nesse momento a closer ainda é a expert, mas em algum momento a gente deve assumir essa parte também. E a gente tem alguma experiência com isso, apesar de não ser tanto o que eu mais tenho experiência na vida é o high ticket, não é. O que eu mais tenho experiência são lançamentos. Segundo, perpétuo. Terceiro, high ticket. Mas na experiência a gente vai pegando isso e vai aplicando. Arlindo, tô no início. Qual que você indica? Eu indico esses 3 aqui, ó. Cadê? Deixa eu... vai ser esse aqui mesmo. Eu indico esses 3 aqui, ó. Webinário, 2 ou 3 lives e meteórico. Cara, o webinário e 2 ou 3 lives é praticamente a mesma coisa, só muda o script, que você vai ter que, ao invés de fazer o script tudo em uma aula só, você vai ter que fazer em 2 ou 3. E o meteórico, putz, você vai convidar para um grupo, vai antecipar e vai abrir o carrinho. Também é um lançamento simples de ser feito. Recomendo esses 3 aqui. Beleza? Lembra, produtização é isso que vai fazer você crescer. Então, beleza. Agora a gente falou de campanhas, vamos falar de próximo pilar, audiência. Você vai ter que construir audiência, esse é o 5º pilar. Construção de audiência é fundamental.
Porque se você tem vários produtos, você faz vários lançamentos, essa audiência vai se cansando. E se você depender somente do orgânico, que é o primeiro ponto aqui, é um perigo. É muito perigoso. Por quê? Porque você vai depender do algoritmo entregar esse conteúdo para outras pessoas. Então a gente faz algo que a gente chama de distribuição de conteúdo. Já vou te explicar o que isso aqui é fundamental para você crescer, tá certo? Para você crescer o expert. Quando a gente fala de orgânico, roteiro simples que você pode utilizar: AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Se você fizer isso em todos os seus Reels, algum vai funcionar muito bem e vai viralizar. Óbvio, tem dicas mais específicas, eu posso até trazer como que a gente pensa os conteúdos aqui de forma mais específica em um outro vídeo, mas basicamente todos os vídeos nossos seguem esse mesmo roteiro com diferenças às vezes no ambiente, no tema e coisas nesse sentido, tá certo? Quantos vídeos postar, né? Muita gente fala isso, Arlindo, quanto que eu posto no Instagram, no YouTube, etc. Instagram, 1 Reels por dia. Por que 1 Reels por dia? Porque o Reels é o que mais tem alcance de tráfego novo, de pessoas novas, de público novo. E 1 por dia é o que a gente vê que mais funciona. Se você puder postar 2, posta. Mas 1 é o mínimo ideal, assim. Se você postar 1 por dia, cara, você está fazendo muito bem seu trabalho. Quando eu falo você, leia-se o expert, ou se você for expert, você mesmo. YouTube. YouTube eu só começaria depois de você já pegar uma atração no Instagram, ou se você realmente tiver, se o expert estiver bem focado em fazer. Mas aí eu postaria 2 vídeos por semana no YouTube. YouTube é muito foda porque é um vídeo evergreen, né? Você postou uma vez, ele fica lá pra sempre. Então tem meus vídeos aqui no YouTube, cara, eles estão aqui pra sempre. Vai ter gente assistindo esse vídeo, às vezes uma pessoa por semana no vídeo, porque o vídeo não deu muito bom. Às vezes milhares de pessoas toda semana, se o vídeo der muito bom. Isso daqui 5 anos, por exemplo. Então isso é muito interessante porque existe essa perpetuidade dos vídeos, né? E uma coisa que você pode fazer também é os Reels, eles podem se transformar em carrosséis. Então você pode pegar o mesmo texto do Reels, só adaptar a fala, porque às vezes você fala assim, se gostou desse vídeo, dá o like. Pô, se curtiu esse conteúdo, dá o like, por exemplo. Então você pode fazer essa adaptação também, um conteúdo vira 2. Isso é bem interessante. Agora vamos falar de distribuição de conteúdo. O que a gente faz? Qual que é o fluxo? A gente posta um vídeo. Então vamos supor que eu gravei um Reels hoje, postei. Eu vou esperar 1 a 2 dias. Aí eu vou pegar esse, para ele performar no orgânico. Aí eu vou pegar esse Reels e vou impulsionar ele. Vou pegar ele e vou fazer anúncio de atração de gente, de seguidores pro perfil, de cliques pro perfil, para minha segmentação, né, ideal, mas para público que não me conhece, para público frio. A ideia é atrair seguidores novos. E aí eu vou testando todo dia, eu rodo um pouquinho com cada Reels novo que eu posto. E aí eu analiso quanto que está saindo o meu custo por seguidor. Cada projeto tem um custo excelente. Eu tenho um projeto que meu custo excelente é abaixo de 50 centavos. Eu tenho outro que é abaixo de R$1. Depende do seu histórico, do seu nicho. Você vai identificar esse padrão e vai falar, não, o ideal para mim é até tanto por seguidor. E aí, todo dia que eu fico rodando esses Reels novos em distribuição, eu analiso os que estão dentro da minha margem, mantenho eles rodando e tiro os que não performarem tão bem. Deixo uns 2, 3 dias e tiro se não der o resultado que eu quero. E aí você vai renovando isso, você vai encontrando conteúdos garanhões, que o pessoal chama, né? Que são aqueles conteúdos que trazem muito seguidor qualificado a um preço muito baixo. Tá? Essa é a primeira parte da distribuição. Aí você tem uma distribuição interna. Então vamos supor que você tem um orçamento mensal de R$2.000. O que eu faria? Eu pegaria R$1.500 para atrair novos seguidores e pegaria R$500, mais ou menos 25 a 35% da verba, para rodar conteúdo para quem já segue. Porque lembra, o Instagram não vai entregar para todo mundo o seu conteúdo. Ah, mas ele me segue. Não vai entregar. Então o que a gente faz? A gente pega o conteúdo e roda para o próprio seguidor. Para o seguidor estar sempre vendo conteúdo nosso, conteúdo do meu expert. Ele vai estar sempre lembrando que o meu expert existe. Ele vai gerando um nível de consciência em relação a quem meu expert é, o que ele vende e tudo mais. Tá? Isso é fundamental de você fazer também. E aí a gente vai tomar uma água, né? Que estou há 40 minutos falando. Tem que tomar uma água. Galera, isso aqui é uma aula
que poderia ser paga. Então, dá like, se inscreve, compartilha com a galera aí. Vamos lá. Sexto ponto, gestão. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse ponto de gestão. Primeiro item aqui que eu quero falar com você, contratação. Cara, contratação é fundamental. O que eu te recomendo? 3 coisas quando você for contratar. 1, você tem que ter um formulário robusto, com muitas perguntas. A pessoa tem que gastar pelo menos uns 30, 40 minutos para responder. Por quê? Porque você filtra preguiçoso. Já começa por aí. Você começa a filtrar preguiçoso. Um ponto antes, né? Na verdade eu ia falar 3 pontos, eu vou falar 4. Então o primeiro ponto é aonde que eu consigo essas pessoas? Depende da vaga. Vagas mais seniors você vai conseguir no LinkedIn. A gente roda até anúncio também no LinkedIn, tem feito uns testes, tem funcionado bem para estrategista, para copywriter e tal. Agora, copywriter também funciona no Facebook, no Instagram, anúncio. Então rodar anúncio no Facebook e Instagram funciona bem também. Grupos no Facebook, se for designer, editor de vídeo, cara, tem trocentos grupos que você pode ir. Uma coisa que dá pra fazer também, você pode procurar perfis de pessoas que ensinam editores de vídeo, que ensinam copywriters e coisas desse tipo, e falar, tô com uma vaga aberta, se puder divulgar pra galera, pros seus alunos, por exemplo. Então essa é uma coisa interessante. Aí a pessoa vai pro formulário robusto. Essa pessoa passa pela entrevista de estresse. O que é entrevista de estresse? Quando você for entrevistar essa pessoa, você vai repetir as perguntas do formulário e se tiver algo que te incomodar, você vai falar pra essa pessoa. Falar, cara, mas você falou algo no questionário, que você me falou outro, onde é que você tá mentindo? O que tá acontecendo? Ou então, ela falou, eu não... Sei lá, teve um copyright esses dias que ele falou, não escrevo pra nichos de religião, que vai contra a minha religião e tal. Coisa nesse sentido. Aí você pode virar pra esse cara e falar, tá, mas eu tenho esse expert, então vai ser complicado, né? Porque não vou ter como te contratar e tal por conta disso. Como é que você vê isso? Então o que acontece? Você tá estressando essa pessoa. É uma entrevista. Você não tem que ir pra essa entrevista querendo... eu sei que você quer encontrar a pessoa certa, mas você tem que ir tentando tirar a pessoa dali. É tipo o treinamento do BOP. Não tão exagerado, mas você tem que ir pra pessoa dar o sinal de que ela não é a pessoa certa. E se ela não der o sinal de que ela não é a pessoa certa, ela é a pessoa certa. E com um outro ponto de entrevista também, de estresse de entrevista, você pode fazer testes comportamentais. Então tem um teste que chama palográfico. Se você tem carteira de motorista, talvez você tenha feito esse teste, que é o teste dos risquinhos, né? Então aquele é um teste que você pode aprender. Dá uma olhada no YouTube, talvez você encontre conteúdo sobre isso, mas ele dá muitas informações bem interessantes do contratado. E tem um teste DISC também, né? Que é dominante, influente, tem as 4 personalidades que você pode fazer também. Identificar um pouco melhor quem que é a pessoa que está do outro lado que você tá contratando. Então esses testes comportamentais são bem interessantes. Por último, você vai fazer o teste prático. Então um teste interessante, bem robusto também, difícil de ser feito, é importante também. E é muito interessante porque antes eu tinha medo de fazer esses testes ou de colocar esse fluxo todo, porque eu achei que ninguém ia fazer, ninguém ia gostar, ninguém ia querer fazer. Só que sabe o que eu percebi? Os bons profissionais, eles se animam quando passa por esse fluxo. Porque eles estão olhando para a empresa e falando, cara, essa empresa é séria. No digital tem um monte de gente indicando, quem me indica o designer. Aí alguém manda o contato e você vai lá e fala e contrata o designer, que você nem fez processo nenhum de contratação. No digital é muito comum isso. E aí quando ela sente que, é uma empresa séria, tem um fluxo de contratação, ela começa a admirar o seu negócio muito mais e respeitar você. Isso acontece assim, todo dia, com todas as pessoas que a gente entrevista que passa pelos nossos processos. Certo? Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto aqui, que tem a ver também com essa onboard, que tem a ver também com essa questão do respeito, da admiração, da credibilidade, é o onboarding. Contratou a pessoa, cara, faz um onboarding bem feito, faz uma call com essa pessoa, ou pede pro seu gestor de projetos fazer. Hoje quem faz é meu gestor de projetos. Fala, essa ferramenta que a gente usa, é assim que funciona.
Inclusive eu vou falar sobre ferramentas já já. É assim que a gente trabalha. Essas são as reuniões que a gente tem. É aqui que você se comunica. Se tiver alguma dúvida, você me fala. Isso gera credibilidade, gera a pessoa, ela sente que ela está entrando num ambiente organizado. Eu vou te contar um segredo. Várias das pessoas que trabalham comigo hoje saíram de outras empresas por falta de organização e continuam comigo por conta da organização. Tem pessoas do meu time que já receberam propostas de ganhar mais em outros lugares e não quiseram ir, porque elas gostam de onde elas estão. Óbvio, tem a ver com a cultura do lugar como um todo, mas tem também a ver com organização. Quer dizer que é 100% organizado? Claro que não. Direto dá uns estresses aqui por falta de organização. Mas comparado ao mercado, a gente está muito acima em organização. E vou te falar, você não precisa ser muito bom em organização, não precisa ser excelentemente organizado, não. O mercado é uma bosta. Então, se você for um pouquinho mais organizada, ou tentar ser um pouquinho mais organizado, você já vai estar na frente de muita gente. Tá certo? Isso é fundamental. Outro ponto importante é o que eu chamo de rotinas do CEO. Do CEO. O que são essas rotinas do CEO? São reuniões fundamentais que você tem que ter enquanto CEO. Primeiro é o daily. Muita gente acha o daily besteira. O daily mudou o... Assim, se a gente tirar o daily, a gente diminui a produtividade tipo uns 30% do meu time. Eu tenho certeza absoluta. O daily o que é? É uma reunião de 15 minutos pela manhã. A gente faz às 9 da manhã, todos os dias da semana. Onde eu chego aqui e vou falar, ó, ontem eu fiz isso, isso, isso. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E não tem nada me travando. Ou então você pode falar, e eu preciso de um relatório que o fulano me prometeu. Fulano, depois eu te chamo pra gente resolver isso. Próximo. Não é pra resolver o relatório na hora, não é pra falar nada. Só uma pessoa fala, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, o que tá travando. Depois resolve o que precisar. Todo mundo fala, eu tenho um time hoje de quase 20 pessoas, a gente demora 15 minutos no dele, é muito rápido. Porque é isso, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se tem algo travando. E aí, enfim, segue o processo, tá? Faz total diferença, gera, ainda mais meu time é todo home office, gera um start no dia, gera conexão com a galera, então é muito importante essa reunião. Outra reunião fundamental que eu tenho, reunião com os estrategistas. Então, hoje eu tenho 4 estrategistas aqui no time. E eu entendo o que está acontecendo no projeto, como é que estão os números, se está em lançamento, se não está, quanto ao CPL, estratégias, o que a pessoa está tentando fazer, se está precisando de ajuda em alguma coisa. A gente tem 2 reuniões dessa por semana, na terça e na quinta, ou na sexta. Agora eu esqueci, acho que é na sexta. Então é terça e sexta a gente tem essas reuniões aqui, tá? Outra reunião importante, reunião do tráfego. Eu tenho 2 reuniões por semana de cada projeto para olhar para o tráfego. Então, meu gestor abre lá as campanhas, a gente olha cada projeto, eu tento entender o que está investindo, o que não está, vamos aumentar a verba, não vai. Então, eu olho para esses pontos todos junto com os estrategistas de cada projeto. Porque lembra, eu não sou estrategista do projeto, eu sou CEO. E, de certa forma, parte da minha função é ser o head dos estrategistas. Então eu entro junto com eles e analiso projeto a projeto. Eu tenho reunião com o estrategista e tenho reunião com o gestor de tráfego, onde o estrategista participa também. Outra reunião fundamental, one-on-one. Então uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, tem uma reunião com cada pessoa do time, onde é um bate-papo muito pessoal ali. Como é que está a sua vida, como é que está o trabalho, o que você espera do futuro, como é que está sendo trabalhar aqui, tem algum desafio, a gente pode melhorar de alguma forma, se está passando por algum problema que a gente precisa saber. Então é uma coisa muito pessoal e você vai descobrir aqui coisas fundamentais que vão te ajudar a resolver problemas antes deles acontecerem, né, ou quando eles estão prestes a acontecer, e vai te dar insights fundamentais, inclusive, por exemplo, eu já decidi mudar pessoas de cargo por conta das coisas que elas me falaram nessas reuniões. Eu entendi que ela seria encaixada melhor em outro lugar, tá? E aí temos as reuniões com sócios. Reuniões com sócios, elas são esporádicas. Eu e o Jair, que é meu sócio, aqui no Brasil, e tem o Pedro também, que é um terceiro sócio da Headline Global, que é a empresa gringa, com experts americanos. A gente faz quando precisa. Então, uma vez por semana, às vezes 2, depende do que está acontecendo. Mas a gente, durante o dia, sentiu que precisa, fala, cara, vamos fazer uma reunião amanhã, falar dos projetos? Vamos.
a gente faz essa reunião. Não tem nada muito específico, tá? A luz do fundo saiu porque acabou a bateria do meu LED, mas bora seguir. Fundamental. E aí, a gente vai também para as tô escrevendo igual no meu nariz. Ferramentas. Quais são as ferramentas que a gente utiliza aqui? Tá? Elas são 4, basicamente. Google Drive para arquivos. Então, tem muita gente que usa o Microsoft, eu acho horrível aquele Microsoft, mas você pode utilizar também, não tem problema. Por aqui a gente usa o Google Drive, muito simples, todo mundo tem e-mail do Google, tranquilo, beleza? Arquivos, planilhas, tudo dentro do Google Drive. A gente usa para comunicação o Discord. Tem o Discord, a gente já utilizou também o Slack. Qual a diferença dos dois? O Slack é pago, o Discord é gratuito. Basicamente isso, a função é a mesma. Então a gente utiliza o Discord, funciona super bem pra gente. Cara, perfeito. A gente não utiliza o WhatsApp para comunicação com o time. Tá? O WhatsApp a gente não comunica nada por WhatsApp, só quando é algo muito urgente e tal. Nossa comunicação interna é 100% pelo Discord. Beleza? A gente utiliza também o ClickUp. A bateria da caneta tá acabando aqui, mas vai dar tempo. ClickUp. ClickUp é a nossa ferramenta de gestão de tarefas, perdão. Então, é tipo um Trello com um hormônio que tomou bomba. É tipo isso, tá? Enfim, tem a visão de Kanban lá, de colunas, né, que você pode seguir, mas a gente utiliza outras formas, de uma forma mais robusta. Em qualquer momento também eu posso vir aqui trazer para vocês como é que a gente organiza nosso ClickUp. Acho que pode ser um conteúdo interessante. Mas é isso, a gente usa o ClickUp, você pode usar o Trello para começar, enfim. Eu não acredito que o Trello, ao longo do tempo, ele vai conseguir garantir o seu crescimento de forma sustentável. Tá? Eu acho que você vai precisar de uma ferramenta mais complexa e mais robusta. A gente já usou o Monday, é bem bom também, só que era bem mais caro que o ClickUp. Então a gente usa o ClickUp hoje em dia e tem, enfim, resolvido totalmente a nossa vida. Por último, o WhatsApp. Arlindo, mas você falou que não usa o WhatsApp. Não uso para comunicação interna, mas a gente tem os grupos com os experts. Então, cada expert, a gente tem um grupo com eles e o time todo tá lá dentro e a gente faz a comunicação com os experts por lá. Fechado? E aí a gente encerra aqui os 6 pilares. Eu te falei que esse aqui seria o melhor treinamento gratuito de coprodução que você teria, de negócio, de como construir um negócio de coprodução, construir uma agência de coprodução, que te dá 6 dígitos em comissões, múltiplos 6 dígitos em comissões todos os meses. Fechado? Curtiu esse conteúdo? Dá like, se inscreve no canal. Tem meu treinamento também, Ciência da Coprodução. Vou deixar o link aqui nos comentários. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!